Gente boa do canal, que alegria estar com você aqui para mais um episódio da Resenha com Cabral. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma dupla caipira gospel. Na minha opinião, a melhor e mais importante dupla caipira do Planalto Central. Eu estou me referindo aqui aos meus amigos Ismar e Geraldo, ou também conhecidos como Jacarandá e Braúna. Boa tarde, bem-vindos ao Resenha. Boa tarde, Pastor Cabral. É uma honra e uma alegria para nós estarmos aqui participando do Resenha com Cabral. Boa tarde, Pastor Cabral. Prazer imenso conhecer o senhor pessoalmente. Já ouvia de ouvir falar. E hoje a gente tem aqui o prazer, a alegria, a satisfação de estarmos aqui conhecendo o senhor pessoalmente. Muito boa tarde. Que bom. Eu já ouvi muitas histórias sobre vocês, já ouvi bons depoimentos. Sei que vocês estão já há muitos anos cantando juntos, né, servindo. E eu queria então iniciar perguntando para você o seguinte: como vocês começaram, né? Como se conheceram, como que a dupla surgiu? Eu era de outra igreja, né, da igreja metodista, e o Geraldo também. E saber, né, como que eu fiquei sabendo que o Geraldo tocava, a gente já era amigo, né, Geraldo, há um bom tempo. A gente trabalhava junto na tesouraria da igreja, né? O Geraldo era o primeiro tesoureiro e eu era o segundo tesoureiro. E aí, uma certa feita, eu viajei com a família e convidei a filha do Geraldo, que é muito amiga nossa. A propósito, Raquel, um abraço, um beijo para você. A Raquel foi com a gente. E na viagem eu gosto de ouvir as músicas caipiras, né? E eu tava até meio sem graça, mas num determinado momento eu coloquei as músicas para tocar e vi que a Raquel tava cantarolando, né? E eu, pai, mas você conhece esse tipo de música? Ela, não, meu pai toca. Eu quase voltei no meio da viagem. Só rapidinho um gancho, porque ele quase voltou do meio da viagem. Por quê? Porque ele estava já, a essa altura, orando a Deus por um parceiro que compartilhasse do mesmo gosto musical, né? Que não fosse dado a bebida, né? E aí minha filha fala que eu canto, né? Falou com ele que eu cantava, ele falou, não, eu quero conhecer o seu pai para ontem, porque eu estou orando a Deus para Deus me preparar um parceiro. Legal. E de repente essa é uma luz que está se acendendo. Isso foi em que anos, Mar? 2000 e mais ou menos 2009? Era 2008, 2009. 2008 para 2009. A gente trabalhava junto na igreja, mas eu não sabia que ele tocava e ele não sabia. Eu já estava na igreja há mais tempo e ele estava recém-chegado, né? Então a gente estava se conhecendo ainda, né? Uau. Então ele não sabia que eu tinha esse gosto pela... E aí, mas quando que a dupla surgiu? Foi em 2009? Não, no dia que eu cheguei de viagem. Nós ele chegou de viagem, ele demorou. Aí eu já falei, não, pô, aí peguei a viola, fui pra casa dele achando que ele tinha um violão, ele tava sem violão na época. Aí eu prestei um violão pra ele e a gente começou a... Então vocês estão há quase 15 anos tocando juntos. Quase 15 anos. Quase 15. Tá. E como é que vocês descobriram a música caipira? E isso veio de casa, veio dos seus pais? Quando que despertou a música caipira para cada um de vocês? Fala um pouco de você, depois eu falo de mim. Eu, especificamente, eu comecei no violão clássico aos 12 anos, né? O meu pai não me incentivou. Eu pedi um violão, ele não me deu. Eu pedi para pagar aula, ele não pagou. Eita. E aí eu comecei com um amigo e comprei um violão daquele tonante que passa o braço debaixo das cordas aqui. E comecei. Mas quando ele viu que eu estava aprendendo, aí ele resolveu me incentivar no violão. Aos 15 anos de idade, eu na fazenda de um tio, um primo meu que era capitão de folia, é uma cultura, né, do povo mineiro, essa folia de reis e tal, e ele tocava viola. E ele viu eu tocando violão e falou, rapaz, larga esse violãozinho e tal, pega a viola aqui, que a viola é mais bonita, é mais fácil. E aí colocou a viola, eu já comecei a fazer uma coisinha ou outra, e aí meu pai se encantou. Meu pai gostava muito de viola, ele falou, não, se você quiser aprender viola, aí eu vou investir pesado em você, vou comprar uma viola boa, vou pagar um professor bom. E aí eu abandonei o violão clássico e vim para viola. Eu já cresci ouvindo música caipira, então as músicas já estavam na minha cabeça. O violão não, o violão clássico era algo novo para mim, né? Eu estava aprendendo, mas era algo novo. A viola não, a viola... Teus pais já ouviram tua música caipira, gostavam já? Na tua casa? Desde que eu me entendo por gente, sempre música caipira. Os vizinhos também ouviam bastante, porque o meu pai ouvia com som alto, então... Sim. Então a gente gostava. E você, Geraldo, como foi que a música entrou na tua vida? Bom, eu
eu comecei a mexer com o instrumento já na idade adulta, mas eu fui criado já nesse meio caipira, vamos dizer assim, porque minha família, por parte do meu pai, ninguém se profissionalizou, mas todo mundo, por parte de pai, todo mundo gosta de cantar e tocar. Alguns tocavam. Eu tenho tio até hoje que toca acordeon, outros tocam, meu tidário, né, tocava violão. Tem outro tio em São Paulo que toca violão também. Assim, ninguém se especializou, mas tinha acordeon, então sempre tinha alguém cantando ou tocando. Então, a música estava presente na tua casa. Meu pai, por exemplo, tocava cavaquinho. Olha só. Muito conhecido pela maioria por cavaco. Aham. Mineiro chama de cavaquinho, né? Então, eu com 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu sentava ao lado do meu pai. Meu pai, depois que chegava do trabalho, pegava o cavaquinho e mandava ver aquelas músicas da época lá dos anos 50, 60, por ali. Meu pai cantava alguma coisa e eu bem pequeno ao lado dele ali ajudava ele a cantar. Com aquela vozinha de criança de taquara Sim. rachada, Aham. mas já estava ali do lado do meu pai. Então eu cresci nesse ambiente. E seu pai foi quem te ensinou a tocar? Não, na verdade não. Meu pai nem teve o prazer de ver o nosso trabalho gravado. Meu pai, em 2012, ele adoeceu, né? E infelizmente Deus entendeu que era momento de levá-lo mesmo, né? Uhum. Então eu perdi meu pai em 2012 e só alguns anos depois que nós gravamos o nosso primeiro trabalho. Ele chegou a ver a gente cantando alguma coisa, né, parceiro? Mas já estava com a saúde já debilitada e nessa época a gente não tinha gravado ainda, né? Mas ele chegou a ter o prazer de nos ouvir cantar alguma coisa. Que legal. Então, é uma dupla que já tem uma longevidade, né? Uma dupla, e vocês são uma dupla que já está quase 15 anos juntos, Quase 15 cantando. anos na estrada aí. Que bacana. E da onde surgiu o nome Jacarandá e Braúna? Essa história eu quero escutar. Ei, estreia o drama. Começa aí, parceiro. A gente começou a ensaiar, pastor, e aí já tinha cantado umas 4, 5 músicas até bem ensaiadinha, né? Aí resolvemos começar a mostrar a cara, né? E aí a gente fez uma reunião na casa do Geraldo, e o Geraldo quase não gosta de queijo, né? E aí ele pediu para cada um levar um queijo, um tipo de queijo, pão de queijo, biscoito de queijo, então a gente apelidou essa reunião de queijadinha. Boa. E pegou. Então, A queijadinha pegou durante muito tempo. Muito tempo. E a gente fazia uma vez por mês a queijadinha. Ou na casa dele, ou na minha casa, ou na casa de algum outro. Era itinerante o evento. Eram uns 6 casais, mais ou menos, que gostam da música caipira. E a gente ia, comia queijo e cantava. E de repente o pessoal falou, mas vocês podiam cantar na igreja, fazer uma apresentação aqui, outra ali e tal. E aí a gente começou a pensar também em rádio, em TV e tal. Só que aí, Ismael Geraldo, né, não é comercial o nome. E os irmãos começavam a pressionar. Mas cadê o nome da dupla? qual é a Dupla tem que ter um nome. Qual é o nome da dupla de vocês? E aí a gente queria algo já assim, que fosse voltado para a Bíblia, né? Aí, primeiro nome que a gente pensou foi Irmãos Montes. Monte Oreb e Monte Sião. Ia ser uma montanha. Mas aí o povo ria e não deu certo, né? Aí, Canarinho e Passarinho, né? Que aí, não, já tem nome feio de tudo. Começaram a surgir sugestões de nome, mas cada uma pior do que a outra. Meu Deus. Giló e Jurubé. Jurubeba, cai na água e afoga. E aí, Por aí afora. a gente já tava sem graça. E um dia eu falei assim, eu vou arrumar um nome pra mim. Mas ele se vira. E ele se vira. E eu tinha uma viola, que foi a primeira viola que meu pai me deu. Ela era feita de jacarandá, uma madeira muito escura, né? Tal. E eu gostava demais da viola e tal, muito bonito, um som muito agradável. E não sei porquê, eu falei, cara, eu vou colocar o meu nome artístico de Jacarandá em homenagem à viola que meu pai me deu. E falei pra ele, ó, a partir de hoje eu não sei seu nome, mas eu gostaria de ser tratado como Jacarandá. Aí ele, de pronto, né? Lembrei da Braúna. Falei, mas Jacarandá, a madeira de lei, Braúna, outra madeira de lei, vamos aparear essas duas madeiras, então. Uau. E aí ficou o nome. E aí ficou... colocamos e sem pretensão. Pensei, né? Vai ser mais um nome que não vai vingar. Mas aí, Ao contrário do que a gente pensava, o nome pegou a de primeira apresentação nossa já foi como Jacarandá e Braúna. E aí a gente conversou com um poeta, compositor e grande violeiro Zé Mulato, né? Da dupla Zé Mulato e Cassiano.
mostramos o trabalho para ele, a nossa dupla, ele gostou também, gostou demais do nome, né? E aí batizou, ficou batizado Jacarandá e Braúna. Que legal. Modéstia à parte, né, parceiro? O nome, no meio da violeirada aí, a gente é bastante respeitado pela dupla em si e pelo nome também. O nome Jacarandá e Braúna teve e tem até hoje uma aceitação muito grande Que no meio da violeirada aí. E tem uma música que vocês compuseram que fala um pouco sobre isso, né? Que é Madeira de Lei. Madeira de Lei, Queria composição do nosso amigo Zé Mulato, composição e presente dele para nós, né? Uau! Na verdade, a gente já estava querendo fazer uma música de apresentação da dupla, né? E eu pensando em fazer alguma coisa que fizesse referência à madeira, né? E que fizesse alguma referência também na utilização da madeira, né? E eu pensei a Arca de Noé, eu pensei na cruz de Jesus, eu pensei em carro de boi, né? Móveis, tudo quanto era utilização da madeira. E no que eu tô tentando imaginar alguma coisa, o Zé Mulato, que é esse compositor, ligou para mim e falou: Ismar, vocês já fizeram uma música de apresentação de vocês e tal? Eu falei: não, Zé, a gente tá até pensando em fazer. Ele falou: eu rabisquei um negócio aqui e vou falar para você. Se você gostar... Aí ele recitou a música para mim no telefone. Uau! Eu me emocionei, porque é exatamente o que eu estava pensando em fazer. Eu não sei, cargas, né? Deus põe a mão nas coisas e inspirou ele a fazer e deu de presente pra gente. Ficou Que bacana. bacana, cara. Então vocês ganharam a primeira música, ganharam desse amigo do Zé Mulato. Zé Mulato, da dupla Zé Mulato e Cassiano. Não Que sei se bacana. você já ouviu. Não ouvi, mas um abraço para o Zé Mulato. Um abraço, meu amigo Zé Mulato, baita compositor. Abre a boca, as palavras salvam. No meio caipira, ele é tido como o maior dos compositores. Que legal. Então eu quero ouvir vivo. Ele é o maior. Quero ouvir essa música. Então Vamos lá, fala do nome da dupla e fala da nossa fé. bora. Somos madeira de lei, dura de lá e de cá, Jacarandá e Braúna, Braúna e Jacarandá. Se quer ouvir moda boa, nós viemos pra cantar. Prepare seu coração, pois pode se emocionar. Nossa moda caipira precisa se renovar. E o rancho da poesia nós temos que sustentar. O então somos coluna, um esteio de Braúna, outro de Jacarandá. Somos madeira de lei, dura de lá e de cá, Jacarandá e Braúna, Braúna e Jacarandá. Foi com madeira de lei, muito trabalho até, que segundo o livro santo, feita a Arca de Noé, e numa cruz de madeira, que Jesus de Nazaré morreu pra salvar o mundo, a razão de nossa fé. Também com madeira e cola foi feita a nossa viola, e aqui estamos, pois é. Uou, muito bom! É desse Olha só, que legal. A caipira tem muito de usar termos próprios, né? Aí eu não sei se o ouvinte vai saber o que é então, né? Então, O que é então? O pastor conhece. Nem eu sei o que é. Então, né? Aí ele fala que o rancho da poesia, nós somos sustento do rancho da poesia, né? Nós temos que sustentar. E o rancho tem um telhado. E o eitão é aquele triângulo do telhado, né? Então fala, nós do eitão somos coluna, um esteio de Braúna, outro de Jacarandá. Muito bom. Eu gostei da alusão à Arca de Noé, a cruz, a viola. Olha, muito linda a música. A versatilidade da E madeira. essa música pegou?
Não, É o título do nosso primeiro álbum, né? a gente, legal. Assim, toda apresentação nossa é a moda de abertura, né? Agora- Quando a gente entra, Que legal. sobe no palco, é a primeira moda aqui. Oh, boa, boa. Tá, agora deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês moram em Brasília, né? A capital do rock, da MPB. Como é que foi levantar a bandeira da música caipira nesse ambiente, né? Onde tanto se fala de rock, né? Aqui em Brasília. Daqui saiu várias bandas famosas, né, do rock. Grande desafio, né, parceiro? podemos falar até hostil para você. Porque, na verdade, Brasília não tem, né, essa cultura caipira, né? A viola caipira está muito associada ao sertão, ao homem do campo, Isso. ao agronegócio, que não tem em Brasília, né? Então, assim, eu nasci aqui, o Geraldo nasceu em Minas e veio morar em Brasília, e a gente trouxe na nossa bagagem a música caipira, né? E a gente levanta essa bandeira aqui, mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, não, né? São pouquíssimas rádios que dão. Pois é, Que abre espaço. essa é uma pergunta. Vocês conseguem apoio da mídia local? Conseguem espaço para divulgar o trabalho? Aonde que vocês divulgam o trabalho de vocês? Tem alguns eventos em Brasília que são realizados pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura, né? Por exemplo, tem a Festa da Moagem em Santa Maria, que abre edital, e aí a gente, inclusive, cantou lá como dupla gospel. Tem um dia que é gospel lá, né? A gente se inscreveu, ganhou. Tem Festa do Morango, que abre um espaço, às vezes, aniversário de Brasília, mas são eventos esporádicos. Só que, culturalmente, as famílias que moram em Brasília são poucas que têm a cultura de ouvir a música caipira, né? O pessoal gosta mais mesmo do MPB, do rock. Diferente, por exemplo, você vai em Goiânia, você tá num restaurante... Anápolis, bem ali. Você tá num restaurante em Goiânia, você tá ouvindo música caipira. Em Brasília, não. E vocês são chamados para tocar em Goiás, Tocantins e em outros estados? Com certa frequência aparece convites, né? Além dos convites de igrejas, que com alguma frequência a gente recebe convites para cantar nas igrejas, né? Sim. Eles outros aparecem fora também. E aparece convites fora também. Qual foi a cidade mais distante que vocês foram para se apresentarem? A gente tem sido feliz, né, parceiro? A gente não tem, não houve assim necessidade da gente se deslocar muito longe. Eu me lembro de Poxarel, né? Foi Poxarel foi participar de um um festival. Mato Grosso. Agora, Tesouro foi, acho que é mais longe, né? Tesouro e Poxarel. Tesouro é uns 800 quilômetros daqui, né? Aproximadamente. 200 de terra. Mais ou menos por aí. E tem muitas duplas caipira como a de vocês aqui em Brasília? Na verdade, eu acho pouco, né? Considerando aí o tamanho do nosso quadradinho chamado Distrito Federal, eu acho pouco, né, parceiro? Mas tem bastante, né? É pouco, assim, em vista do que tem em São Paulo, Mato Grosso, né? Essa fazenda do Poxarel reúne lá 15 mil, 30 mil pessoas. Uau! E 200 duplas. Uau! Né? Em 4 dias de festa, você vê muita gente. Brasília não tem isso, né? Mas a gente tem aqui umas 20 duplas. Aproximadamente, né? Por aí. E vocês enfrentam algum tipo assim de preconceito musical? Sei lá, outros músicos de outros estilos ficam falando mal de vocês? Ou fazem um desdém? Tem isso ou não tem isso? Tem alguém que não sofre preconceito? Nós não seríamos diferentes, né? É verdade. Agora, há algumas questões, né? Por exemplo, em igreja, o violão é um instrumento que sofreu muito preconceito para entrar. Até conseguir igrejas, né? Igrejas antigamente era só órgão, né? Sim. Hoje, se tentar voltar o órgão para a igreja, é ele que vai sofrer o preconceito, né? É verdade. Então, isso é muito de época, né? Agora, sim, a viola e o violão, pelo menos no Planalto Central, ainda não achou o seu espaço dentro das igrejas, né? A viola, principalmente. Isso é uma realidade. Agora, há não vou dizer assim um preconceito, mas há uma confusão, digamos assim, em relação à música sertaneja. Engraçado, né? Sim, é verdade. Porque, na verdade, há mais atrito entre o sertanejo e o caipira do que entre o rock e o caipira, o funk e o caipira. Mas por quê? A gente já teve apresentação que o cantor de funk veio, abraçou a gente, pegou contato, já entrou no YouTube, se inscreveu no canal, elogiou. Que legal. Mas o sertanejo, às vezes, tem uma rivalidade, certa será? rivalidade. Fica... Na verdade, assim, o sertanejo, ele
ele migrou para um estilo que não fala de sertão mais, né? Então, assim, eles levaram o nome sertanejo, digamos assim. Nada contra o movimento, né? Inclusive, eu admiro várias duplas sertanejas. Mas falando da nomenclatura como um todo, né? O sertanejo parou de falar do sertão. E aí a música sertaneja precisou mudar de nome. Por quê? Se você falar sertanejo, né? Tem uma música do Zé Mulato que fala assim: se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido, né? Porque pode te confundir realmente com aquele que canta o Camarão Amarelo, que canta só questão de bebidas e tal, uma música que virou uma apologia a essas coisas. E a música caipira, raiz, ela continua falando do sertão, né? Então, assim, às vezes o pessoal interpreta mal. Chama a gente para tocar num lugar, e aí quando a gente chega, a pessoa fala assim: mas você canta tal música? Não, isso é sertanejo. Mas vocês não são uma dupla sertaneja? Não, não somos uma dupla sertaneja. Nós somos uma dupla caipira. Para fazer essa distinção, né? E isso vira uma confusão na cabeça das pessoas, porque o que é sertanejo? Deveria ser o que fala do sertão, mas não é mais. Pela lógica, né? Sertanejo necessariamente era para falar sertão. Lá. Mas não houve esse racha aí na música caipira. Né? Pois é, e quem surgiu primeiro, a música caipira ou a música sertaneja? A música sertaneja era caipira. Ela continuou com o nome de sertaneja e deixou de ser caipira. Aí depois surgiu o movimento caipira, para manter a raiz do que era a música sertaneja. Entendeu? Agora sim, faz sentido. Aí muita gente fica perguntando: mas me explica aí a diferença. E é uma coisa muito complexa de se explicar. O Cassiano achou uma explicação que, na minha opinião, é muito prática e deixa todo mundo, clarifica para todo mundo, né? Então fala para nós. É uma analogia ao frango. Vamos lá, então. Tem um frango de granja e um frango caipira. Nossa. Boa! Né? Genial! O frango de granja, ele não conhece o mato, ele não conhece a roça. Nem por isso deixa de ser. Mas continua frango. É verdade. O caipira, ele foi criado lá. A essência dele é o mato, a essência dele é a raiz. E quem é, para vocês, assim, a grande referência da música caipira? Em quem vocês se inspiram na música caipira? Olha, pastor, é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo difícil de responder, na minha opinião. Por quê? Porque, olha, nós temos aí uma infinidade de duplas, cada uma melhor do que a outra, né? Temos N duplas boas demais que nos inspiram, né? Tião Carreiro, Zé Mulato, Cassiano, Cacique, Sargé, Goiano e Paranaense, né? Então, assim, nós seríamos até injustos, se citássemos aqui uma dupla só, porque seria uma inverdade, uma injustiça até. Porque nós temos muitas duplas boas nesse segmento de música caipira, música sertaneja, né? Bom, que eles inspiram. E vocês têm também priorizado, né, a música caipira gospel, né? A música com viés mais cristão, né? E como é que é, então, como é que é o acolhimento da igreja evangélica aqui em Brasília, aqui no Planalto Central, para vocês? Vocês têm tido muito espaço? Como é que é a relação igreja e a dupla Jacarandá e Braúna? Ainda é um pouco difícil, né, parceiro? Eu acho que depende muito da igreja, né? Eu acho assim, pastor, a gente tem que fazer essa diferenciação de música gospel para exatamente quebrar algumas barreiras, né? Caipira gospel, para quebrar barreiras. Porque o que é uma música que é, digamos, gospel, né? O que define como ela sendo gospel? É a pessoa que compôs, ela é crente? Não. É a letra dela? Ou é porque ela é cantada numa igreja, né? O que define alguma coisa ser ou não ser gospel? É o ritmo dela? Isso é muito complexo, né? A gente vê músicas seculares, né? Que são uma poesia lindíssima. Sim. Mas não pode ser cantada em igreja. Claro, né? E você vê músicas cantadas em igrejas que são heresias. Tem. Então, é complexo. Agora, a viola, o que eu vejo na questão da viola entrando na igreja? A viola e o violão, nessa configuração caipira, ela tá
fortemente ligada ao sertão, à mata. Ela é feita de madeira, né? De árvore. Sim, sim. Então, assim, eu não vejo a música caipira como sendo uma música da parte do culto, como uma adoração. Eu não vejo ela sendo uma ferramenta nesse sentido, né? Se ela fosse usada assim, seria apertar uma roda de um carro com um alicate. É a ferramenta errada. Sim. Mas ela tem um espaço dela em eventos. Tem igrejas que fazem um evento, por exemplo, vai fazer uma festa do milho, uma festa caipira, né? Vamos fazer um acampamento numa chácara, né? Vamos fazer um luau com uma fogueira com o pessoal da igreja. Ela tem seu espaço. Seu espaço é muito bem aceito. Agora, tentar inserir a música caipira como um momento de adoração, aí eu não acho que seja a ferramenta apropriada, né? E a música caipira, aqui a pergunta de quem, né, não é muito familiarizado. Ela acolhe outros instrumentos além da viola e violão, ou é basicamente só violão e viola? Dá para usar teclado, sei lá, bateria, baixo ou não? Nos nossos 2 trabalhos, por exemplo, tem percussão, né? Não tem bateria, mas tem uma percussão. Acho que o segundo ele até botou um pouco de bateria, né? Sim. Mas tem a percussão, tem a sanfona, que ela é totalmente ligada, né? Verdade. No contrabaixo também. Alguns sopros também. Dá para colocar um violino, depende. Eu acho assim, como que a peça foi criada? Ela já é criada com um arranjo que comporta alguns instrumentos. Entendi. Já tem outros que não. Agora a gente tem apresentadores que entendem que dupla caipira é viola e violão. Qualquer coisa além disso, quebrou a essência caipira. E a própria dupla, né? Só pegando um gancho aí, eu acho que isso varia muito também de dupla para dupla. Nós temos os nossos amigos Zé Mulato e Cassiano, de quem nós falamos ainda há pouco. Eles são Radicais, né? viola, violão e 2 vozes e acabou, né? Eles, assim, é deles isso, Sim. é pessoal, né? É o estilo. É o estilo deles. Para eles é suficiente viola e violão e as 2 vozes. Eles não abrem muito espaço assim para outros instrumentos. E já tem outras duplas que faz até questão que haja, né, Que agregue outros bateria, um contrabaixo, um carrom, para enriquecer mais para. Entendi. Bom, agora vamos fazer mais uma palhinha de uma música. Eu quero ouvir mais um pouquinho de Jacarandá e Braúna. Vamos lá. Quem que vem? Tem aí. Aqui Tem alguma a sugestão? moda Carreiro Profeta. Antes de cantar 2 versinhos dela, ela é uma música muito comprida. É uma música que, inclusive, a composição dela nasceu aqui na Igreja Sião. Uau! O Gabriel Guntzel, eu estava querendo fazer uma música para esse segundo trabalho e li uma passagem na Bíblia que fala de carro de boi. E o meu avô foi carreiro. E o meu pai trabalhava com o meu avô de candeeiro. Não sei se você sabe o que é um candeeiro. Não sei. O carreiro é aquele que é como se fosse o motorista do carro de boi, e o candeeiro é aquele que vai abrindo a porteira, depois que o carro passa ele fecha, né? Então é um auxiliar do carreiro. E eu querendo fazer, pedi para o Gabriel Guntzel, eu quero um poeta, um jovem poeta aqui da igreja, muito habilidoso, para me ajudar. Ele escreveu algumas coisas e não me agradou, mas para eu explicar para ele o que eu queria, eu fui tão a fundo na história que eu compus a música explicando para ele. Uau! Então foi bacana, é mais ou menos assim, é uma moda de viola. Tem uma história na Bíblia que me recorda meus pais. Meu avô que foi carreiro no interior das Gerais. O meu pai foi candeeiro, um velho bruto mineiro. Saudade de um companheiro que eu não posso abraçar mais. Quando nosso Pai eterno nos chama de algum lugar, seja vivo ou seja morto, não tem como recusar. Fui escolhido e chamado como Eliseu escalado, pra cantar bem duetado o que o Senhor lhe mostrar.
Quem quiser ouvir ela toda, vai lá no link. Bora. Vocês estão aonde? Vocês estão... tem uma playlist sua no Spotify, no YouTube? Aonde que o povo encontra a música de vocês? Os 2 álbuns estão disponíveis em todas as plataformas, Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube Music, né? E o nome da dupla é Jacarandá e Braúna, só pesquisar lá que acha. Maravilha. Vamos ouvir Jacarandá e Braúna. Sejam todos muito bem-vindos aí. Olha só, eu quero aprender um pouquinho para vocês agora sobre o seguinte. Vocês estão já 15 anos juntos, cantando, tocando. Quantas músicas, mais ou menos, vocês já compuseram? Já produziram, vocês? Nós gravamos 10 músicas de composição nossas. 2 no primeiro álbum e 8 no segundo álbum, né? Uau. O primeiro álbum foi pouquinho, a gente nem se arriscava a compor. Mas aí no segundo álbum, a nossa produtora... Pediu mais? Não pediu não, ela determinou. Não gravo se vocês não aprenderem a compor. Eu quero... Ele falou aí na nossa produtora, eu quero só pegar um gancho aqui. Karen Parreira, o nome dela, nossa produtora, chama-se Karen Parreira. Um abraço, Karen, deve estar aí nos ouvindo, um beijo no seu coração. A Karen é uma pessoa a quem a gente deve muito. A Karen, desde o início de formação da dupla, que a Karen tem nos incentivado, tem nos apoiado, tem nos ajudado de todas as formas possíveis, né? E então, lá atrás, no nosso primeiro trabalho, em 2019, foi feito o lançamento, ali praticamente a gente só interpretou, né? Como diz o outro, a gente estava pescando no aquário dos outros, né? Tinha 2 modas, né? Como você falou, né? Lá no... Uma sua, né? Uma minha e uma minha com o Samar, né? Então, lá atrás, a gente... Até então, pastor, nós tínhamos uma certa... nós não acreditávamos em nós mesmos, né? Que a gente era capaz de pegar a caneta e compor alguma coisa. Então, a gente só interpretava até então. E só que agora, para gravar esse último trabalho, a nossa produtora encostou a gente no muro, falou: só vou continuar trabalhando com vocês se vocês produzirem agora. Vocês têm potencial, para de pescar no aquário dos outros e pega a caneta e vamos trabalhar. Vocês têm potencial para produzir e tal, vamos gravar coisa de vocês. Então, agora, já tem pouco tempo, né? Não tem muito tempo assim, que nós começamos a nos arriscar, a compor alguma coisa, né? Sabe que eu gosto de escutar as histórias de como surgem cada música, né? Então eu já conversei com muitos cantores que contam, né? Eu estava em tal momento da minha vida e tive aquela ideia, inspirei, escrevi, nasceu essa música quando eu estava, enfim, grávida, ou quando eu casei, ou quando eu tive doente, ou quando eu, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho de alguma história das músicas de vocês, como que elas surgiram, qual foi o contexto, qual foi o ambiente? Bom, as minhas composições têm surgido assim, meio que surgem do nada, né? Geralmente eu sento ali hoje deu um palpite, eu vou ver se eu consigo rabiscar alguma coisa. E eu sento ali na mesa e vem aquela pergunta, primeira coisa, eu vou escrever sobre o quê? Qual o tema? Né? Então, as minhas começam assim, as minhas não tem assim uma coisa assim marcante, não, né? Já o parceiro, a moda que nós acabamos de cantar, por exemplo, né, parceiro, tem uma significância grande aí para você. Relata aí um pouco pra gente. O segundo álbum, na verdade, quando a produtora falou, vai abrir um edital e eu queria que vocês participassem, mas com composição de vocês, né? Me dá uma ideia aí pro projeto. E de imediato eu lembrei que o meu pai, ele era metido a poeta, né? Então ele escrevia muita poesia. E na cabeça dele eram músicas, né? Depois eu fui descobrir que não era, que não tinha métrica, né? Que não tinha poesia. Mas quando ele faleceu, eu achei, né, nas coisas dele, uma pasta cheia de letras dele. E eu levei para minha casa. E aí eu falei assim, poxa, meu pai deixou tanta coisa escrita, eu podia aproveitar e fazer um projeto, o segundo álbum, uma homenagem a ele, né? E aí nasceu assim, um álbum para homenagear meu pai. E o meu pai, quando faleceu, ele estava no meio de uma construção, e aí era a casa que ele ia morar. E minha mãe ficou no meio dessa obra sem o provedor da casa. E aí ela reuniu os filhos e falou, olha,
eu não tenho a menor condição de terminar essa casa se vocês não abrirem mão da herança de vocês. Então, eu vou pegar tudo que seria de vocês para eu terminar a casa. E a gente concordou e tal. E eu falei, rapaz, meu pai faleceu e não me deixou herança, né? Mas aí eu lembrei que isso aqui foi a maior, né, uma das heranças que ele me deixou, além de formação de caráter, de um legado, as letras que ele deixou. E eu decidi fazer o álbum Herança de Violeiro. Uau, Contando exatamente um pouco dessa história, né? que legal. Então, a música que dá título ao álbum Herança de Violeiro conta essa história. Puxa, eu quero ver um pedacinho dessa música agora, então fiquei curioso. Vamos ver se a gente consegue fazer o primeiro e o último. É ruim, como a música tem uma história, você pular do meio da história, às vezes a gente erra o último verso. A gente faz duas vezes, né? Vamos lá? É isso aí. Não sou filho de violeiro, mas recebi esta herança de um grande admirador, quando ainda era criança. Conselhos e ensinamentos, fortes emoções sentidas, as lições que eu aprendi, levarei por toda a vida. Sem um sorriso no rosto, foi a sua despedida. Suas letras e rabiscos guardei com muito carinho. Hoje trago na memória que eu não estou sozinho. Esta herança abençoada vou levar com gratidão. Sentimento genuíno nascido no coração. Agradeço ao meu Pai, fonte de inspiração. Muito Bom, que legal, que linda história. Né? Herança de violeiro. É a herança de teu pai te deixou uma herança, uma viola, uma inspiração. No meio da música eu conto, né? Como que foi esse processo de aprendizado. Esse segundo álbum não tem o CD prensado, né? Sim. Aí a gente não tem nada físico para mostrar, mas a capa do álbum, que tá nas plataformas sociais, é exatamente um senhor de idade com uma viola, um menino aprendendo, né, a tocar, Que legal. e uma árvore. Eles estão à sombra de uma árvore, né? Então, De um jacarandá. pode ser. Mas aí Uma ilustração. ficou uma capa intimista transmitindo o quê? Não, eu começo a música falando, não sou filho de violeiro, né? O senhor que está me ensinando não é o meu pai. O meu pai é a árvore, a sombra dele que eu aprendi. Uau, que legal, que história bonita, muito bacana. Olha só, eu queria agora ouvir um pouquinho sobre a história da fé de vocês. Vocês dois são cristãos, evangélicos, né, convertidos. E eu queria, então, ouvir um pouquinho da história. Como foi que a fé entrou na vida de cada um de vocês? O que vocês já viveram, assim, de marcante na tua caminhada com Jesus? Ó, lá em casa, quem aceitou Jesus primeiro foi minha esposa. Eu sou pai de 3 filhas, hoje já adultas, né? Na época que minha esposa aceitou Jesus, todas eram pequenininhas. E eu era católico, mas aquele católico por tradição, né? Só porque fui batizado na igreja católica, eu dizia para Deus né, e o mundo inteiro que eu era católico. Mas eu não era católico praticante, nunca fui. E a minha esposa, num dado momento, minha esposa recebeu
um milagre de Deus, uma cura, né? Ela estava muito doente na época e Deus operou na vida dela por meio de uma irmã da igreja evangélica, né? E ela fez ali uma amizade com essa irmã e a irmã falou assim, vai na igreja semana que vem que eu quero orar por você ainda mais algumas vezes, o tanto que o senhor orientar. E ela começou a ir na igreja apenas como visitante e Deus operou um milagre na vida dela ali. Ela foi curada e ela chegou para mim um dia e falou, meu bem, eu vou passar a congregar na igreja de crente, eu estou me sentindo bem lá. Aí eu falei, amém. E na época eu confesso que eu tinha uma certa resistência aos crentes, pastor. Estou abrindo meu coração, estou sendo aqui sincero. Eu confesso que eu tinha uma certa resistência aos crentes. Aí ela aceitou Jesus primeiro e ela ia aos domingos para a igreja, levava as meninas, tudo pequenininhas ainda. E ela começou a orar pela minha conversão, e orando, e orando, e orando. E 1 ano se passou e nada, e 2 anos se passou e nada. Aí ela já estava perdendo a paciência, aí foi pro gabinete com o pastor. Pastor, eu não vou mais orar por aquele homem, não. Aquele homem não sei o quê. O pastor, minha irmã, não desista. É um coração duro igual Não desista. igual Braúna. Quem faz a obra é igual Braúna. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não desista de orar pelo seu marido. Continue orando que o Senhor vai fazer a obra e tal. 5 anos depois, num culto de terça-feira, na igreja metodista de Ceilândia Sul. O pastor eu estava no culto nesse dia, né? Vez ou outra, ela me convidava, meu bem, vamos para a igreja comigo hoje, aí praticamente eu ia, né, como visitante e tal. E nesse dia, numa terça-feira, eu estava como visitante lá, e o pastor fez o apelo, e quando eu me dei conta, eu acho que foi Deus mesmo que levantou a mão, eu acho que não, nem sei se fui eu, quando eu me dei conta, eu já estava de mão levantada. Que legal. E isso já tem aí, eu não sei precisar a data não, mas eu creio que deve ter, presumo aí uns 28, 30 anos que eu assisti Jesus. E desde então tem andado com Jesus. Que maravilha. E você, Marco, como é que é a tua história na fé? História assim, minha família sempre teve essa resistência à crente, né? Eu cheguei a fazer também primeiro Eucaristia e tal, mas também nunca... Que firmou, Não me identificava com a igreja católica, né? E conheci a Sérgia. Aos 18 anos, conheci a Sérgia e a gente começou a namorar. E eu levava ela para a igreja, deixava ela na igreja e ia embora, né? E aí um dia ela, não, vamos visitar e tal. Eu comecei a frequentar e aquilo que eu achava interessante eu retia. Aquilo que eu achava que não era importante eu desprezava, né? Só que tinha uma coisa que me incomodava muito. Toda vez que eu entrava na igreja, né, no meio do culto, o preletor, alguém quer aceitar Jesus? E a igreja inteira olhava para ele. Só tinha eu de visitante. Eita. Isso era extremamente constrangedor. Eu passei poucas vezes por isso. E aí eu, conversando com um colega de serviço, né? Ele falou assim, rapaz, eu falei, eu vou terminar o namoro talvez por conta dessa questão, porque eu gosto da menina, eu sei que eu quero casar com ela. Eu decidi isso muito cedo, no início do namoro, 3 meses de namoro, eu já sabia o que queria, né? Falei, mas essa questão na igreja dela me incomoda muito. A igreja até é boazinha, mas me incomoda muito. Na hora do apelo. E aí ele falou, rapaz, mas você acha que aceitar Jesus deve ser alguma coisa tão ruim assim, né? Aí eu falei, não, Aí ele, rapaz, você acha que se aceitar eles param de olhar pra você? Eu falei, eu acho que param. Então aceita, cara. E aí, mano, o que aconteceu? Teve um culto desses de meio de semana na casa de uma pessoa. Aí eu aproveitei a oportunidade, né? Pouquíssima gente. Pronto, é A hoje. pastora Se sentir mais da mão. vai aceitar Jesus. Eu, Fábio, já levantei a mão, orou e tal. E aquilo ali foi... Falei, cara, tirei um peso da minha vida, né? Sentiu mais aliviado. Só que, no fim de semana seguinte, tinha uma programação numa outra igreja, de jovens, né? Um louvorzão de jovens. E a Sérgia, vamos e tal. Agora eu crente, né? Agora eu tinha que ir. Tô liberado, né? E eu fui. E aí eu compreendi nesse dia o que é, se você abrir a porta, ele vai entrar, né? Eu abri a porta sem saber que estava abrindo. Mas uma semana depois, num louvorzão, ele entrou na minha vida. E foi uma experiência muito marcante, porque eu estava de olhos fechados, louvando, e eu senti um vento fisicamente muito forte na minha vida. Muito forte.
E eu ouvi nitidamente uma voz dizendo: meu filho, eu te amo. E eu saí daquela igreja aos prantos. Quando acabou aquela programação, eu abracei a Sérgio e falei assim: todo ser humano tem o direito de passar pelo que eu passei, Que legal. de saber realmente ter uma experiência real de que Deus existe. Que maravilha. Desde então, uau. E aí vocês, quando se conheceram, quando descobriram que tocavam, né, viola, gostavam de música caipira, vocês começaram essa dupla, mas já encarando como um ministério, ou no início não sabiam muito bem onde isso ia levar vocês? Acho não. Tenho convicção que a dupla, esse encontro, foi uma resposta de oração, pastor. Porque eu tocava viola desde os 15, né? Comecei com 15, eu tô com 45, 30 anos. Quando eu fiz 19, 20 anos, que eu já era convertido, eu cheguei a ser violonista na igreja, ministro de louvor, coordenador do Ministério de Louvor. Mas no início, quando eu comecei a tocar no louvor da igreja, eu comecei a tocar violão, né? E os irmãos descobriram que eu tocava viola. E, infelizmente, teve uma conversa atravessada com isso. Falaram para a pastora que eu era um músico da noite, sendo que eu nunca fui. Alguém fez esse julgamento, a música As más caipira línguas. e tal. E a pastora me chamou e falou: olha, você vai ter que escolher ou o louvor ou a viola. Eu não aceito você ficar no Ministério de Louvor. E eu entendi que realmente não era para mim o Ministério de Louvor. Eu falei: eu vou dar um tempo, eu vou refletir sobre o que Deus tem na minha vida com isso. Nesse período eu fui para aquele encontro do G12. Aí lá é que foi terrível, porque eu voltei de lá com uma convicção que eu tinha que queimar tudo que era de caipira, manual de viola, os instrumentos. Foi uma coisa assim. E eu guardei tudo no guarda-roupa, tranquei e falei com Deus. Falei: olha, tá nas suas mãos, eu não quero mais isso. Tira de mim o gosto pela viola. Se isso é errado, tira, eu não quero te desagradar. Eu saí com essa convicção. E eu passei uns 3 anos adormecido com isso, né? Os instrumentos guardados, minha coleção de música guardada, tudo guardado. E um dia eu assisti na TV Gênesis, eu ouvi um violeiro, num programa gospel. O Wellington Assis, aqui de Brasília. Grande amigo nosso. Professor, dono da escola de música Bethesda. Um abraço, Wellington. Grande abraço, meu amigo. O Wellington é responsável por eu não ter abandonado esse instrumento. Ele deu o telefone dele, terminou o programa, eu liguei para ele: eu preciso conversar contigo. Aí fui na casa dele, conversei com ele, cara, como que é isso? Aí eu falei: o que foi? Eu contei a história, ele falou: meu irmão, se você tá assim, e a igreja fez isso com você, eu acho que você não tem que trocar de instrumento, você tem que ficar da igreja. E aí eu fui acalmando o coração, só que eu falei: Senhor, eu não quero um parceiro para cantar em boteco, não quero, eu não aceito. Levanta alguém de igreja. E aí nessa época eu mudei de igreja, fui para a igreja do Geraldo. E aí aconteceu a história da gente. Então assim, quando eu encontrei o Geraldo, que a gente começou exclusivamente cantando música caipira, mas desde então aquele sentimento: eu preciso usar a viola como um ministério, porque é o que eu me identifico. Claro. Eu aprendi o violão, mais ou menos, eu toco vez ou outra para cobrir alguém, mais ou menos, mas não é o meu chamado, não é o louvor de igreja com violão. O meu chamado é realmente a música. E tu sabe que eu gosto muito de me lembrar que o livro dos Salmos, que eram as canções do povo de Israel, né, ficaram para nós como herança, e nós lemos os Salmos, podemos cantar os Salmos, e os Salmos não têm letra, não tem nota musical. Sim. Justamente para que cada pessoa de cada cultura, de cada época, possa colocar a nota musical que quiser. Porque os ritmos têm muito mais a ver com o nosso gosto do que com Deus, né? Então, tu falar que um ritmo é de Deus e o outro não é, isso é uma leitura a partir da nossa perspectiva, do nosso próprio gosto musical, né? Então, mas para Deus, não. A música, para Deus, o que torna uma música sagrada ou não, não é o ritmo, né? Mas é a mensagem que ela comunica, que ela né? transmite, né? Claro, claro. Então, acho que é muita estupidez você querer dizer que um ritmo não pode ser usado, não pode ser tocado, que um instrumento
não é de Deus. É muita ignorância. Muito. Também vejo assim. E que bom que você tirou a viola do armário e hoje está tocando ela para glorificar Deus, né? Como um ministério, né? Depois eu vi em Salmos, né, que louvar a Deus com instrumentos de 10 cordas. Aí eu fico Mais na vontade. total. É o único que eu conheço de 10 cordas é a viola. A viola, verdade, verdade. E então, vamos ouvir mais um pouquinho de Jacarandá Braúna. Sim. Vamos fazer Ali Deus é Louvado? Vamos. A composição do Braúna foi muito feliz nessa A composição. Ele composição está no nosso trabalho mais recente. faz uma prosopopeia personificando um esteio. Você vai ver que bacana. Vamos ver Vamos se lá. ela sai, vamos lá. Dois versinhos dela. No lugar onde nasci, tô chegando emocionado. Da porteira posso ver que está bem preservado. Um casal de bem-te-vi, com o seu canto arrojado, logo vem me receber como quem veio dizer: bem-vindo ao seu passado. À margem do rio, pastando bem sossegado, o gado fica me olhando como que desconfiado. O meu corpo está comigo, mas a mente no passado, pois ali tudo é lembrança do meu tempo de criança. Neste chão abençoado, beleza exuberante me deixou envergonhado, sendo eu nascido ali, nunca tinha observado como é lindo o lugar onde um dia fui gerado. Como arte numa tela, a natureza me revela, e ali Deus é louvado. Que tal? Muito bom. Ele engoliu ele. Que bonito, olha. Essa música foi do segundo álbum. Muito Uau. Quais foram as músicas do primeiro álbum? Foram duas. Madeira de Lei, do primeiro álbum, só Madeira de Lei que a gente cantou, né? Foi, que nós cantamos aqui hoje? E o primeiro álbum, ele abriu portas para vocês? Assim, como foi assim? Qual foi o resultado do primeiro álbum? Assim, uma dupla com 10 anos, né, já de estrada que a gente tinha, sem nenhum trabalho, a gente subia num palco e cantava música dos outros, né? O Zé Mulato até falava: vocês estão aguando a horta dos outros. Você plantou açúcar, está aguando só do... Boa. E aí, já havia essa cobrança, né? E aí, quando a gente decidiu, né, participar de projetos e tal, e gravar o primeiro álbum, a gente saiu do nível de dupla amador para o nível de dupla profissional. Porque você só é reconhecido profissionalmente quando você realmente produziu um trabalho. Então, mudou essa categoria da gente. Aí agora, com o segundo álbum, com composições nossas, aí a gente já entrou na categoria de compositor, de música autêntica, de produzir o seu próprio trabalho, né? Então, a coisa está caminhando, né? É como se fosse um degrau. Mas qual foi a música do segundo álbum que mais fez sucesso, assim, que o povo mais gosta, mais pede? O segundo álbum ele foi lançado dia 13 de outubro agora. Então ele é muito recente, né? Muito recente. Agora, nas redes sociais, a música Carreiro Profeta, que é uma moda de viola, né? Que a gente cantou aqui, é a mais ouvida, né? A mais escutada. E assim, na minha concepção, não longe
de ser a música que iria ser mais escutada, porque uma moda de viola, ela, por si só, já é, digamos assim, pobre, porque é só um instrumento, não tem percussão, não tem acompanhamento, né? Ela é mais cantada a capela. A moda de viola ela é praticamente a capela, né? A viola é só para nortear ali, para não sair do tom, né? Nem violão para fazer a base não tem. Daí o nome moda é moda de viola. Tem gente que pensa que moda de viola é tudo que se canta, né? Não é. A moda de viola é acompanhada exclusivamente pela viola e mesmo assim não é batendo, né? Não tem uma base, é só ponteando para manter o cantor no tom. Então o segundo álbum é muito recente. Bem, Que legal. E vocês aí estão planejando fazer tem já alguma agenda aí até o fim do ano, de onde tocar, enfim, como está assim a agenda de vocês? Pois é, antes de ontem, nós estivemos no Complexo Cultural da Samambaia para conhecer o trabalho, o espaço, porque o nosso público já cobra o lançamento, o show de lançamento do álbum, né? O pessoal quer ouvir na rede social, na plataforma digital, quer, mas eles querem esse contato com a claro, né? E como o CD não vai ser prensado, né? O álbum não vai ser prensado, então o pessoal dia que vai ser o lançamento, porque o que a gente fez? A gente divulgou bastante o lançamento nas plataformas. Quando chegou no dia do lançamento, nas plataformas, eu recebi N ligações. Aonde que vai ser o show? Onde que vai ser o show? Não, tá lançando a data ainda. Tem que ter o show. Então, assim, nós estamos nesse processo de olhar ambientes e a hora que a gente definiu o local que vai ser feito, aí a gente vê a data e vai divulgar nas redes, provavelmente para o início do ano que vem, né? A gente quer fazer uma roda de viola, talvez ainda esse ano, nesse espaço, só para conhecer a qualidade. A gente vê a qualidade e tal, e aí a gente chama ano que vem, se Deus quiser. Meu sonho tá lá ouvindo vocês. Será muito bem-vindo. Assim, prazer. Há um desejo no nosso coração de que esse show de lançamento aconteça ali por volta de fevereiro, desde que não choque com Carnaval, né? Sim. Se a gente conseguir, né, até lá, organizar tudo que tem que ser feito, e conseguir uma agenda para este mês, fevereiro, então nós estamos desejosos que a gente consiga fazer esse show de lançamento em fevereiro, antes do Carnaval, provavelmente, lá nesse espaço cultural da Samambaia, se tudo der certo. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que é o pastor Márcio Tunala, que está em Santa Catarina agora, está lá pastoreando lá uma igreja em Jaraguá do Sul. Sim. E ele é um tocador de viola puro, assim, aonde ele vai, ele leva a viola dele, né? Então, ele é um músico amador, né? Ele tem várias composições próprias, mas ele não gravou. Mas ele toca muito e fala muito da viola, e também uma história parecida com a de vocês. Aprendeu com o pai, né? Uma herança familiar. E ele é um cara que a gente pode um dia fazer uma conexão aí entre vocês e eles aí. Será um prazer muito grande. Gente boa, e eu queria então ouvir alguma música do segundo álbum que vocês ainda não cantaram, que foi lançado agora em outubro. Aí dá uma palhinha aí pra nós, ouvimos um pedaço aí de uma música aí do segundo álbum. Caindo e levantando? Caindo e levantei. Pode ser? Pode. Letra essa também do nosso amigo Zé Bulado, que chama-se Caindo e Levantando. Meu amigo se caiu, fique feliz e agradeça, pois só cai quem tá em cima, e a menos que esmoreça, pode subir novamente, conforme lhe apeteça. Vai em frente para o alto, subindo não se esqueça de evitar que o orgulho vá lhe subir a cabeça. Procure então viver bem a vida, linda menina, permanente professora, todo dia nos ensina que o viver com muito amor é mistura
mistura que combina, que a morte não faz acordo e nem aceita propina. É por sua imprevidência, se tiver vontade sai, converse com a consciência, sua cura meu amigo, creia não tá na ciência, valorize o amor próprio, tenha fé na providência, porque Deus não desampara a quem lhe pede clemência. Procure então viver bem a vida linda menina, permanente professora, todo dia nos ensina que o viver com muito amor é mistura que combina, que a morte não faz acordo e nem aceita propina. Que tal, hein? Bom demais! Eu acho lindas as rimas, né? Essa montagem fica muito bonita, muito bonita. Aí, isso somado à mensagem, né? Que a letra Exatamente. transmite, Não, emociona. ritmo, aí fica um trabalho completo. Essa música especificamente é quase que uma autoajuda, né? Para o cara que caiu, É verdade. erguer, É verdade. ver que, né, faz parte, né? Faz parte. Aí faz parte. Mas o levantar depende de você, né? Exatamente. Olha pra cima que Deus Levante de novo, você socorre. né? Jacarandá Abraão, né? Eu queria saber um pouquinho agora dos planos de vocês, os sonhos. O que vocês almejam para o futuro? Né? Você ainda tem uma longa estrada da vida ainda para seguir em frente, né? Quais são os planos e os sonhos da dupla? Meu maior sonho é a gente gravar um trabalho totalmente voltado para o público de igreja, né? Não assim, para o público de igreja, mas um trabalho voltado com mensagens que aproximem o ser humano de Deus. Boa. Independente da denominação que ele seguir. Ou seja, Trabalho inteiro, né? todo evangelístico, né? Sim. Usando, né? Lógico que as histórias de fazenda, de mato, mas que todas as músicas 100% sejam com mensagens que levem o ser humano a fazer uma reflexão. Eu preciso de Deus. Uau. Que ele chegue a essa conclusão, né? Que Deus é tudo. E esse é o nosso maior sonho, né? A gente deu um passo grande nesse segundo trabalho, com 8 composições, né? Ele já está bem mais voltado para mensagens assim que a gente pode cantar nas igrejas sem problema nenhum, né? Que todas as músicas têm pelo menos uma estrofe, né? Uma menção. Uma pitada de algo relacionado a Deus. Que aponte para Deus. Que aponte para Deus, exatamente. Boa. Algo que aponte para Deus. Então, assim, o meu sonho e o que a gente pretende como projeto é isso, né? É que as composições venham com inspirações divinas para que não passe mensagens de tristeza. Né? O mundo já é cheio de tristeza e a gente vê tanta música bonita, mas com mensagens tristes. Sim. Né? A música comercial hoje, eles trabalham muito essa questão do sofrimento humano. É a sofrência, né? Exatamente. Essa é a palavra. A gente quer exatamente produzir algo que seja o oposto da sofrência, né? Que a pessoa ouça, exatamente, que a pessoa ouça e sinta esperança, né? Algo que traga esperança. Muito bom. Que bom. E você, Geraldo, tem mais algum sonho também para a dupla? Não, para dupla a gente está mais ou menos alinhado, né? O sonho da gente é isso aí mesmo. Já que Deus nos deu a graça da gente gravar aí esse segundo álbum, né? Com 8 músicas autorais, nossa, pra gente foi até uma certa surpresa, né, parceiro? Até há pouco tempo a gente falava assim, eu não sou capaz de compor, né? Mas de repente Deus nos surpreende e tá aí o trabalho gravado com 8 modas, nossa, de composição da gente. Então, o sonho nosso para o futuro, o que a gente almeja para o futuro é isso aí que o parceiro falou, só reforçando. A gente, assim, de um modo geral,
tudo que a gente põe no nosso repertório, independente de ser composição nossa ou não, a gente sempre é muito vigilante com a questão da mensagem. O que diz a letra, né? Tem música que a gente, por mais que a gente ache a melodia bonita, mas a gente não põe no repertório porque a letra não condiz com, né, com o cristão. Então, e se tratando de músicas que a gente mesmo está escrevendo, mais ainda, né? A gente sempre tem, mesmo não sendo uma música intitulada gospel, mesmo que ela não traga esse título, mas na mensagem dela, em algum momento, em alguma estrofe, Deus tem nos dado assim um direcionamento para a gente fazer menção dele, né? Que bom. Como a gente falou ainda há pouco nessa moda aí que a gente cantou um pedaço, ali Deus é louvado. Quer dizer, essa moda eu estou relatando ali, eu estou me vendo voltando lá onde eu nasci, agora, depois de anos, né, que eu saí de lá. Aí eu tô voltando lá, aí eu encerro lá dizendo que a beleza, quando eu chego lá, que eu vejo que só um esteio está de pé, né, onde era a nossa casa, né? Como se fosse um sentinela, vigiando ali, esperando que os donos voltem um dia, né? Sim. E eu me vejo ali, e ali agora, anos depois, agora eu adulto, chegando lá naquele lugar onde eu fui criado, e olhando a beleza do lugar, eu encerro lá dizendo assim, que a beleza exuberante me deixou envergonhado. Sendo eu nascido ali, eu nunca tinha observado como é lindo o lugar onde um dia eu fui gerado. Como arte numa tela, a natureza me revela que ali Deus é louvado. Natureza. Exato. Entendeu? Então assim, ainda que de uma forma sutil, a gente tem tido esse cuidado, né, de quando está escrevendo, em algum momento Deus tem nos mostrado uma brechinha na composição, onde a gente pode fazer menção dele, da criação dele. Eu ainda tenho não diria assim um sonho, porque não é uma coisa assim que se não acontecer vai me frustrar, né? Mas eu tenho o desejo dos meus 2 músicos mirins acompanhar a dupla, né? Boa. Lana já é Tá tocando piano bem, né? muito boa, tá migrando aí pro acordeon. Eu espero que ela avance nisso, o Whitney na bateria, né? Tá surgindo um baterista, né? Então eu tenho esse desejo De ver os dois. de que eles se incorporem esse menino. Claro. Uma família caipira aí. Exato. E lá na tua família também tem algum neto? Eu tenho 3 filhas, né? E uma ainda solteira. E as 2 casadas já nos deram 5 netos e uma bisneta. Uau, já é bisavô já? Já. Começou cedo. Minhas filhas dela também cantam lá na igreja. Minhas filhas todas estão no louvor da igreja, né? Um dos meus genros também faz parte do louvor da igreja. Que bom. Então a gente louva a Deus por isso. Que bom. Gente boa, eu achei sensacional a nossa resenha. Eu aprendi muito sobre música caipira, sobre a história de vocês. Eu gostei demais. Parabéns. Olha, vou ser fã. Vou anotar lá. Já sou seguidor lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. Quero convidar aqui todo o pessoal aqui do canal a acompanhar o Jacarandá Ibraúna nas redes sociais. Se inscreve lá no canal do YouTube, no Spotify, no Instagram, e vamos apoiar essa dupla que eu acho que eles têm ainda muita coisa boa para fazer aqui no Planalto Central. A gente só tem a agradecer essas palavras carinhosas aí de incentivo. Obrigado pelo carinho, né, pastor? Né, parceiro? Muito obrigado mesmo, meu pastor. A gente precisa desse apoio. Nós estamos aí engateando, né? Apesar de 14 anos, mas 14 anos não é nada, né, parceiro? Então a gente se vê ainda engateando, então a gente precisa muito desse apoio, e as palavras do Senhor tá aqui guardadinho no nosso. E eu quero incentivar os meus amigos pastores do Planalto Central, de Goiás, de Minas, enfim, de vários lugares do Brasil, a convidar essa dupla para participar de um evento especial, alguma coisa que eles vão agregar valor com certeza onde estiverem. Amém. Busquem lá nas plataformas digitais, lá nas redes sociais, Jacarandá Ibraúna, e procurem assistir lá, ver o nosso trabalho completo. Tem 24 músicas lá, feitas com carinho. A título de sugestão, digita no
na barra de pesquisa do YouTube, Homenagem aos Violeiros, né? Uma música desse novo trabalho nosso, que é a única clipe da dupla até hoje, né? Foi lançado dia 23 de outubro, ou seja, tem 7 dias hoje. 7 dias, né? E, para nossa surpresa, nosso canal tinha 230 e poucas pessoas inscritas, pessoal, antes do clipe. Sim. Agora tem 550. Uau. Dobrou. É muito significante ainda o número, né? Sim. Perto do que se tem em inscrições aí. Mas, engraçado, nós temos 30 mil visualizações desse clipe. Uau. Com Em 550 apenas pessoas 7 em dias, 7 né? dias. Então, Então, sucesso. se possível, pesquise lá. Homenagem aos violeiros, Jacarandá e Braona. E vamos, quem sabe, terminar aqui a nossa resenha com essa música, então. Vamos terminar aí com uma música final aí, pra nós terminar aqui a nossa... Aquela pergunta que o pastor fez sobre quem nos inspirou, né? A gente não cita nomes nessa música, mas a gente faz referência a todos os tipos de violeiro. Boa. Vamos fechar com ela, então, completa? Vamos lá. Homenagem aos violeiros. Bora, vamos. Ela tem uma mentirinha santa, você vai... O senhor vai identificar. Tá bom, tá bom. É licença poética. Tá bom, nível poeta, tá valendo. Depois que a gente terminar de cantar, você me fala se você conseguiu identificar. Eu não sei tocar viola, mal arranho um violão, mas a classe de violeiro merece minha atenção. É pra mim uma família em qualquer ocasião. A todos eu quero bem, não desfaço de ninguém, estão no meu coração. A viola está tinindo, o violeiro está contente. Com as palmas da plateia, meu pagode segue em frente. Mais um grupo se destaca, vale a pena registrar. Me refiro à juventude que chegou pra inovar, com traquejo diferente na maneira de tocar. Esta nova geração, com a viola na mão, faz a gente arrepiar. A viola está tinindo, o violeiro está contente. Com as palmas da plateia, meu pagode segue em frente. Destaque também merece a figura feminina no universo da viola. Esse grupo dissemina com encanto e beleza que onde chega fascina. Acredite se quiser, nos braços de uma mulher, viola não desafina. A viola está tinindo, o violeiro está contente. Com as palmas da plateia, meu pagode segue em frente. E tem muita gente boa empunhando uma viola, que canta e não enjoa, no dueto não enrola. Mas aqui homenageio os violeiros de outrora, que tanto nos ensinaram, e o legado que deixaram para nós virou escola.
que alegria! Gente boa, muito obrigado pela presença aqui no Resenha. Gostei demais, sucesso, bênçãos de Deus. Continue cantando e encantando muitas pessoas. Amém, muito obrigado pelo convite, viu, pastor? É uma honra, foi uma alegria, está sendo uma alegria estar aqui com vocês. Um forte abraço para todo mundo. Valeu. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o ministério. E precisando de Jacarandá e Braúna, é só entrar em contato, nós estamos à disposição. Tá bom. Valeu, gente. Tamo junto. Um abraço a vocês.